E aí, fez o dever? Revisou? Vamos para mais uma classificação. Oração subordinada, substantiva, objetiva indireta. Aquela que funciona como objeto direto para o verbo da oração principal. Se falaremos da objetiva direta agora, já que essa funciona como objeto direto, nós já sabemos que o verbo da principal tem de ser transitivo direto. O pastor revelou-me que se considerava pecador. O pastor revelou-me que se considerava pescador. Ok, primeiro comando verbal, revelou. E esse comando verbal constitui a nossa primeira oração, a oração principal. Preste atenção. Quem se revela a alguém, mas revelou algo a alguém. Fique atento, porque essa objetiva direta, ela funciona como um objeto direto. Mas o objeto direto pode completar um verbo transitivo direto ou um verbo bitransitivo. Falei sobre isso agora porque esse exemplo é bitransitivo. Quem revela algo a alguém. Não interessa. O OI está na forma do oblíquo me, mas continua faltando o OD desse verbo bitransitivo. O pastor revelou-me isto. Conseguiu trocar pelo demonstrativo isto? Sim. Então esse que só pode ser conjunção integrante. Toda conjunção integrante inaugura uma oração especial, que é a oração subordinada substantiva. Observe, se considerava é o nosso comando verbal. Mas, professora, essa oração subordinada substantiva é substantiva o quê? De qual classificação? Para você acertar a classificação dessa subordinada substantiva, volte para a principal, meu aluno. Verifique o que está faltando dentro da principal. O pastor revelou-me. Quem revelou-me? O pastor, que é o sujeito. Se há sujeito dentro da principal, já há uma verdade. A subordinada não pode ser subjetiva. Revelou a quem? A mim. Se há objeto indireto dentro da principal, segundo a verdade, a subordinada não poderá ser objetiva indireta. Mas, meu aluno, se esse verbo está bitransitivo, cadê o OD do verbo? Cadê o objeto direto que completa o sentido desse verbo? Está do outro lado, em forma de oração. Você compreendeu? E desse jeito, você chega ao gabarito, identificando sempre o que está faltando dentro da principal e excluindo qualquer tipo de equívoco pelas funções sintáticas que já estão dentro da principal. Vamos continuar. Meu aluno, próximo exemplo. Perguntei se ele era mesmo um anarquista. Mais uma vez, cadê os comandos verbais para não perder o método, hein? Perguntei. Primeiro comando verbal constitui a primeira oração, a oração principal. Mas eu perguntei isto. Ok, usou o macete do demonstrativo, alcançou a conjunção integrante. Com isso, você já sabe que esta conjunção integrante inaugura uma oração subordinada substantiva. Conjunção integrante é exclusividade da subordinada substantiva. Mas substantiva de qual classificação, professora? Ponto. Vamos voltar? Oração principal? Perguntei. Quem perguntou? Eu. Há sujeito na principal? Sim. Se há sujeito na principal, a subordinada não pode ser subjetiva. 10. Perguntei. É verbo de ligação? Não. Se não é verbo de ligação, a subordinada não pode ser predicativa. Fora. 10. Perguntei. Esse verbo é transitivo indireto? Ele é regido por preposição?
Não. Então, fora para objetiva indireta. Da mesma forma, eu vou para a transitividade do verbo perguntar. Quem pergunta, pergunta algo. Ele é um transitivo direto. Aí você pergunta para o contexto. Cadê o objeto desse verbo? E o contexto vai avisar. Está lá. Do outro lado, em forma de oração. Se está em forma de oração, surge a objetiva direta, também chamada de objeto direto oracional. Já ficou claro que o nome da oração substantiva sempre será dado pela principal. A função sintática que faltar na principal é o gabarito da substantiva. O governo teme que a inflação volte. O governo teme é a nossa oração principal. Mas o governo teme isto, que a inflação volte. Esse que é conjunção integrante. Sendo conjunção integrante, inauguramos uma oração subordinada substantiva. Mas de qual classificação, professora? Volte para a principal. Quem teme? O governo, que é o meu sujeito. Se há sujeito na principal, a subordinada não poderá ser subjetiva, porque a subordinada completa a principal. Como completar com algo que já existe? Não há lógica. Mas o governo teme o quê, professora Cláudia? Pergunta sem preposição. Resposta sem preposição. Qual é o nome do complemento verbal sem preposição? Objeto direto. Mas esse objeto direto veio apoiado em um verbo. Então é objeto direto oracional, também chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva direta. Só para não esquecer, se a presença de conjunção integrante é uma objetiva direta desenvolvida. Beleza, meu aluno? Método eu acho que você já dominou. Vamos para uma nova classificação. Objetiva indireta, que é aquela que funciona como objeto indireto para o verbo da oração principal. E esse tem de ser um transitivo indireto também. Ok. Exemplo. Os alunos duvidaram de que haveria prova. Os alunos duvidaram é a minha oração principal. Ela está incompleta, não foi inaugurada por conjunção integrante. Eu preciso completar. Os alunos duvidaram disto. Por que disto, professora? Porque é o de mais isto, disto. Beleza? Senão fica estranha a substituição e você acha que está errado. Se eu conseguir somatizar o isto, é porque aquele que é uma conjunção integrante. Reinando a paz? Legal. Essa conjunção integrante, ela só poderá inaugurar um tipo especial de oração subordinada. Ela só poderá inaugurar uma subordinada substantiva. E toda subordinada substantiva tem de ser classificada por uma das funções sintáticas já citadas. Para eu acertar o nome dessa subordinada substantiva, o método pede para que eu volte para a principal e verifique o que está faltando para que a subordinada possa entregar à principal o que ela precisa. Os alunos duvidaram. Primeira pergunta é pelo termo essencial. Quem duvidou? Os alunos, que é o meu sujeito simples. Se há sujeito na principal, a subordinada nunca será subjetiva. Mas quem duvida, duvida de algo. Esse verbo é regido por preposição. Pergunta com preposição, resposta com preposição. E qual é o nome do complemento verbal
que aparece sempre preposicionado, objeto indireto. Mas esse objeto indireto vem acompanhado de verbo. Então, é um objeto direto? Não, é um objeto indireto oracional, também chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. O trem apavora, mas você viu que não é difícil memorizar. E essa objetiva indireta está desenvolvida pela presença daquela conjunção integrante. Vamos continuar? Próximos exemplos. Não me recordo de se houve inverno. Primeira oração, não me recordo. Mas dentro dessa oração principal, apareceu o sujeito? Sim, eu. Eu sou o sujeito. Então, meu aluno, já podemos concordar que a subordinada não será subjetiva. Mas vamos provar que é uma substantiva e não uma subjetiva, substantiva. Não me recordo, não me recordo, olha lá, disto, de mais isto. Se eu conseguir usar o demonstrativo, esse ser é conjunção integrante, meu aluno, inaugurando essa oração subordinada substantiva. Mas quem se recorda de alguma coisa. Esse verbo cobra complemento preposicionado e o nome desse é objeto indireto, que quando acompanhado por um verbo, ele recebe o nome de objeto indireto oracional, também chamado de oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta, desenvolvida pela presença da conjunção integrante. Mais um exemplo. Os colegas insistiam em que participássemos da competição. Comando verbal 1, insistiam. E lá está a nossa oração principal. Mas claro que se eu parar nessa principal, você não entende. Você vai questionar. Os colegas insistiam em que, professora? E eu vou responder, nisto, meu aluno, em mais isto, nisto. Nisto o que, Cláudia? Em que participássemos da competição. Se eu conseguir encaixar o demonstrativo isto, eu já sei que esse que é uma conjunção integrante, dando início a uma oração subordinada substantiva. Agora, hora de classificar essa substantiva. Volto para a principal. Dentro da principal já há sujeito. Se há sujeito, a substantiva não poderá ser subjetiva. O verbo da principal é transitivo indireto. Se é transitivo indireto, eu neutralizo todas as outras classificações e sou obrigada a ficar com a objetiva indireta, desenvolvida porque há no contexto a conjunção integrante. 10. Posso convocar a próxima classificação? Lá vem ela. Completiva nominal. Meu aluno, a oração será completiva nominal quando funcionar como complemento nominal de um nome da oração principal. É fácil assim. Se o objeto indireto completa verbo, se o objeto direto completa verbo, complemento nominal só pode completar nome. Coerente, né? Vamos para o exemplo? Eles tinham certeza de que havia algo errado. Comandos verbais. Havia. 2 comandos verbais, 2 orações. Período composto. O que vai acontecer? Sempre que o período é composto, você tem de dividir. E ao dividir o período composto, localizar as orações que constituem esse período,
você agora tem de classificá-las. Então vamos juntos. Eles tinham certeza. Primeira oração, classificada como oração principal. Vamos analisar palavra por palavra dessa oração principal. Quem tinha certeza? Eles, sujeito. Se há sujeito na principal, a substantiva não poderá ser subjetiva. Mas eles tinham o quê, professora Cláudia? Certeza. Certeza não completou o verbo ter? A pergunta não apresentou preposição. A resposta não apresentou preposição. Qual é o nome do complemento de um verbo não preposicionado? Objeto direto. Então, certeza é o objeto direto do verbo ter, que no momento está transitivo direto. Pergunto, se dentro da principal já existe objeto direto, a substantiva poderá ser objeto direto? Não, porque eu não posso completar com aquilo que já existe. 10. Continue. Se eu falo para você, eles tinham certeza, e fique em silêncio, você não sentirá vontade de perguntar-me? Professora, eles tinham certeza? Continue. Certeza de quê, Cláudia? E eu vou ser obrigada a completar. De que havia algo errado. Mas olhe, meu aluno, eu não completei o sentido de um verbo, porque o verbo ter já está completo. Ele já foi alimentado pelo OD, certeza. Agora, é o nome certeza que está incompleto. E eu falei nome. Certeza não é verbo, não se conjuga. É diferente, eu tenho certeza. Tenho, flexionou. Certeza não. Então, certeza sendo um nome que reclama complemento, esse complemento é dele, do nome. E complemento nominal é a função sintática sempre preposicionada. E lá está a preposição. Vamos confirmar a presença de uma substantiva? Eles tinham certeza. Certeza disto. De mais isto, disto. Se eu conseguir encaixar o demonstrativo isto, esse que é conjunção integrante, inaugurando uma oração subordinada substantiva. Se essa oração completa o nome certeza, ela é uma completiva nominal, também chamada de complemento nominal oracional. Tranquilo, né? Um macetezinho que vale a pena compartilhar. Das 6 classificações oficiais, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, apositiva e predicativa, só 2 obrigam preposição. A objetiva indireta e a completiva nominal. Preste atenção em um macete muito funcional. Preposição antecedida por verbo, no comum, gera objetiva indireta. Preposição antecedida por nome só pode gerar completiva nominal. Fica a dica, porque no dia do desespero vale rezar para todos os santos. Mais exemplos. Se seu contrário, sou está escrito errado, tudo bem? É sou contrário a que você venda a casa. Primeira oração, sou contrário, que é a nossa oração principal. Mas eu sou contrário a isto. Apareceu demonstrativo isto, apareceu conjunção integrante. E se há conjunção integrante, essa oração subordinada só pode ser substantiva alguma coisa. Para encontrar esse alguma coisa, eu volto para a principal. Sou contrário. Quem é contrário? Eu, sujeito. Ok, não pode ser subjetiva. Sou contrário, contrário a alguma coisa. Esse nome pede complementação e a complementação surge preposicionada.
Qual é o nome da função sintática sempre preposicionada que completa sentido de nome? Complemento nominal. Mas se esse aparecer acompanhado de verbo, completiva, nominal ou complemento nominal oracional. Mais um exemplo. Estou desconfiado de que a ALCA só beneficia os norte-americanos. Então, primeira oração, estou desconfiado. É a nossa oração principal. Mas eu estou desconfiado disto. Apareceu demonstrativo isto, esse que é conjunção integrante. Sendo conjunção integrante, inaugura uma subordinada substantiva alguma coisa. Para encontrar esse alguma coisa, volto e analiso os termos que compõem a oração principal. Estou desconfiado? Quem está desconfiado? Eu, sujeito. Se dentro da oração principal já existe sujeito, nada de falar que a subordinada substantiva é subjetiva. Estou é verbo de ligação. Desconfiado é o predicativo. Se há predicativo dentro da principal, nada de falar que a subordinada é predicativa. Mas o adjetivo desconfiado é transitivo, porque quem está desconfiado de alguma coisa. Agora, eu preciso de complemento. A pergunta foi feita com preposição. A resposta tem que ser dada pela mesma preposição. E qual é o nome do complemento preposicionado que dá sentido a um nome? Complemento nominal. Mas se há verbo, complemento nominal oracional, também chamado de oração subordinada, substantiva, completiva, nominal. Essa está desenvolvida. Reinando a paz, já avançamos bastante. Vamos para mais uma classificação. Falaremos da quinta classificação, que é muito fácil. Uma das mais fáceis. Motivo? Você ficará preocupado só com um tipo de verbo. A oração subordinada, substantiva, predicativa é aquela que exerce a função sintática de um predicativo. Até aí, Cláudia, ok. Olha o exemplo. O desejo de tua mãe é que sejas feliz. Primeira oração, o desejo de tua mãe é. Aquele verbo tem de continuar. Não confunda desejo com desejar. Desejo ali é substantivo. O desejo de tua mãe é barra oração principal. Mas o desejo de tua mãe é isto. Esse que, já que eu consegui trabalhar com demonstrativo isto, ele é conjunção integrante e dá origem a uma subordinada substantiva. Isso já ficou tranquilo, né, meu aluno? Mas eu preciso do nome dessa subordinada substantiva. E eu já entendi, Cláudia, que eu tenho de voltar para a principal. Vamos, porque não vamos dar sorte para o azar não, meu aluno. O que é? O desejo de tua mãe. Tudo isso é sujeito. Sujeito longo, né? Mas cadê o núcleo do sujeito? Desejo. Logo, ele é um sujeito simples. Professora, e as outras palavras? Adjuntos. O O é a adjunta de nominal do núcleo desejo. De tua mãe é uma adjunta de nominal do núcleo desejo. E esse adjunta de nominal, ele também é longo, porque ele é formado por 3 palavras. Logo, há o núcleo também, que é a palavra mãe. Mãe é o núcleo do adjunto adnominal. Tua, por ser um pronome, é uma adjunta de nominal dentro de um outro adjunta de nominal. Esse tua é uma adjunta de nominal do núcleo mãe. E o de, Cláudia? O de não. De é preposição e preposição não possui função sintática. Eu fiz só uma revisãozinha porque tudo vale a pena
quando a alma não é pequena. O importante agora é você ter a certeza que dentro da principal já existe sujeito e isso inibe você a classificar a substantiva por subjetiva. Agora sim, chega a informação muito importante. É verbo de ligação ser. Você sabia que na nossa língua portuguesa, para existir oração substantiva predicativa, é obrigatória a presença do verbo de ligação ser? Só vale o verbo ser. Por isso que eu falei que é fácil. Se dentro da oração principal aparecer verbo ser, pise no freio, porque há grande chance de haver uma predicativa no contexto. Cláudia, grande chance não é 100%. Não seria mesmo. Porque esse verbo ser, ele está presente também em uma outra classificação. É necessário que você estude. Olha lá, essa já é subjetiva. Então, qual é a regrinha? Verbo de ligação mais predicativo, essa fórmula vai criar subjetiva. Mas se eu mudar, se eu colocar sujeito mais verbo de ligação, é essa a fórmula que eu quero, Cláudia, porque sempre que a principal apresentar essa estrutura, sujeito mais verbo de ligação, não há para mais nenhuma classificação. Vai surgir a nossa predicativa. Posso decorar, professora? Claro que pode. Sujeito mais verbo de ligação, predicativa. Sujeito mais verbo de ligação, ser. Só vale o verbo ser. Vai dar predicativa. Confirme isso com novos exemplos. A vontade das crianças era que viajássemos nas férias. A vontade das crianças era oração principal. Professora, por que o verbo está no singular? Era terceira pessoa do singular e não eram, concordando com crianças. Porque verbo concorda com o núcleo do sujeito. Vontade, que é o núcleo do sujeito. A vontade era e não a vontade eram. Verbo não concorda com a adjunta de nominal das crianças, ok? Mas a vontade das crianças era isto. Esse demonstrativo confirma a presença de uma conjunção integrante. E essa confirma a presença de uma oração subordinada substantiva. Toda oração subordinada substantiva tem de ser classificada. Para acertar nessa classificação, você deve voltar à oração principal, hora de mapear. O que era a vontade das crianças? Sujeito. Era não é o verbo de ligação ser? No pretérito? É, será, era. Então, basta ser verbo de ligação ser para você já convocar uma predicativa. Lembre-se de que a estrutura foi aquela combinada. Decorando essa estrutura, você acerta a predicativa. Qual estrutura, Cláudia? Sujeito mais verbo de ligação ser. Gerará sempre predicativo oracional, também chamado de oração subordinada, substantiva, predicativa, desenvolvida porque há no contexto conjunção integrante. Mais um exemplo. A única solução seria que você arranjasse emprego. A única solução seria oração principal. Seria isso, professora. A única solução seria isto. Se eu usei o demonstrativo isto, eu provo a presença de uma conjunção integrante, o que faz com que eu classifique a oração subordinada como substantiva. E toda substantiva tem de ser classificada. Para eu acertar, eu volto à principal. O que seria a única solução? Sujeito. Depois do sujeito, qual predicação surgiu no verbo? Verbo ser de ligação. Meu aluno, qual é a função sintática obrigatória? Tem de aparecer depois de um verbo de ligação. Isso.
predicativo. Mas se esse predicativo apresentar verbo? Predicativo oracional. E qual é o outro nome? O trem. Oração subordinada, substantiva, predicativa, desenvolvida. Preste atenção. Agora você já sabe que essa matéria está toda maceteada e é fácil classificar uma subordinada substantiva. Mas você tem noção do pavor em um aluno quando esse trem é anunciado e ele ainda não estudou a matéria? A primeira verdade dele é: não vou conseguir aprender essa matéria. Só o nome apavora. Oração subordinada, substantiva, completiva, nominal, desenvolvida. O aluno joga a toalha, professora, vou embora. E você está vendo que o nome é longo, mas todas as palavras que constituem esse título são palavras que estão traduzidas na própria matéria. Só para fechar, eu vou traduzir todas elas. Oração subordinada, substantiva, predicativa, desenvolvida. Por que oração? Porque é verbo. Você já sabe que todo enunciado que apresenta verbo oração é. Por que subordinada? Porque subordinada, professora? Porque oração? Porque é verbo. Por que subordinada? Oração principal. Se aparecer oração principal, tende a aparecer a subordinada. Ok, mas por que substantiva, Cláudia? Porque você acionou o macete isto, provando que há conjunção integrante. Se há conjunção integrante, não há para nenhuma outra classificação. Tem de ser substantiva. Ok. Cláudia, por que predicativa? Porque a oração principal apresenta sujeito mais verbo de ligação. E eu, quando estudei termos oracionais, eu aprendi que depois de verbo de ligação, tende a aparecer predicativo. Legal. E por que desenvolvida? Porque há conjunção integrante na superfície textual. Só duas estruturas não apresentarão essa conjunção: a justaposta e a reduzida. Mas apareceu conjunção, a oração está desenvolvida. Então, o título impressiona, é para fazer propaganda, porque é fácil. Legal, meu aluno? Chega, né, professora? Hora de pausa, né, meu professor? É, sim, você está certo. Então, faça a sua anotação ou anotações, descanse um pouco, mas é um pouco mesmo. Beba uma água, verifique o seu ambiente. É importante que você esteja em um local adequado e que você tenha um compromisso, primeiro com você, depois com você também. Ok? A Cláudia é parceira, eu estarei ao seu lado, mas você sabe para onde você quer ir. Até daqui a pouco com mais informações.